Ei, diga comigo, não tem ciência. O meu nome é Salif, é aqui onde os exercícios não sobrevivem. Bem, meus amigos, fiquei um bocado ausente neste canal. Porquê? Porque estava a tratar alguns assuntos para melhorar aqui algumas coisas que nós vamos começar a introduzir no nosso canal. Daí a minha ausência. Então vamos ao que interessa, que é dar continuidade a esse nosso curso de desenvolvimento de aplicações utilizando esta plataforma que é o OutSystems. Bem, antes de mais é importante recapitular o que nós vimos nas aulas passadas. Bem, nas aulas passadas nós vimos os três tipos de actions, ou três tipos de ações. Falámos de quê? Daquilo que nós chamamos das server actions, falámos daquilo que nós chamamos das client actions e falámos daquilo que nós chamamos das screen actions. E nós definimos as variáveis que nós podemos ter em cada uma dessas ações. Nas servers, nós podemos ter aqui variáveis de input, variáveis de output e variáveis locais. Enquanto que aqui nas client action também podemos ter a mesma coisa, e nesse caso podemos ter aqui variáveis de input, variáveis de output e variáveis locais. Enquanto que aqui, neste caso, e naquilo que nós chamamos de screen action, só podemos ter dois tipos, nesse caso, que são variáveis de input e variáveis de output. Se te perguntar nas screen action quais são as variáveis que nós podemos ter nesse caso, tens que saber responder que nas screen action, ou seja, são ações que estão no contexto, nesse caso, no contexto de uma página, só podemos ter aqui dois tipos de variáveis, e não mais nada do que isso. Bem, o que acontece, meus amigos? Na aula de hoje nós vamos falar aqui de tipos que nós podemos dar em nossas variáveis. Mas é importante aqui recapitular um conceito de programação que, para quem anda no mundo da programação, já sabe este conceito. Para quem não anda no mundo da programação há muito tempo, provavelmente até pode não saber. Temos que saber o seguinte. Eu sempre que olho para as linguagens de programação, tento de alguma forma criar diferenças. Eu sei que existe uma diferença que é abrangente, que é a primeira coisa que eu quero saber quando eu vou tentar aprender uma linguagem de programação nova é se ela é tipificada ou não. Ou seja, as linguagens de programação podem ser divididas em dois grupos. É linguagens tipificadas e linguagens não tipificadas. O que são linguagens tipificadas? São aquelas que nós definimos tipos para as coisas. São aquelas que nós definimos tipos para as variáveis que nós vamos criar. Enquanto que linguagens não tipificadas, nós não precisamos. Podemos criar as variáveis sem dizer que tipo de variável é aquela. Um exemplo de uma linguagem tipificada é o Java. No Java, sempre que eu vou definir uma variável, tem que dizer de que tipo é. Enquanto que Python, que é uma linguagem não tipificada, não preciso dizer. Embora eu sempre que eu programei em Python, meus amigos, sempre defini os tipos, porque gosto de ter as coisas como devem ser. Então, aqui é o OutSystems. Olhe para isto como sendo uma plataforma tipificada. Isto por quê? Porque sempre que nós criamos aqui, ou seja, sempre que nós criamos aqui uma variável, temos que dizer qual é o tipo. Agora tens que saber que existem dois tipos, que são tipos simples e tipos compostos. O que são tipos simples? É muito simples. É só clicar aqui. Tipos simples, eu estou a falar nesse caso do text. Nesse caso aqui até já diz basic type, que são os tipos básicos, os tipos simples. Tem aqui text, integer, long integer e etc. Tem aqui uma carada desde até aqui. E depois tem aqui que nós chamamos de tipos compostos. O que são tipos compostos? Tipos compostos, estou a falar aqui de estruturas e de entidades. Por quê? Porque nós podemos dizer que esta variável, podemos definir aqui um tipo composto. Essa variável é do tipo que? É do tipo picture. E reparem que se eu expandir essa mesma variável, eu já consigo ter aqui que esta variável, ao fim e ao cabo, tem os mesmos atributos,
da minha aqui entidade picture. Reparem que as coisas estão a fluir como deve ser. E reparem, meus amigos, que muitas das vezes isto vai ser muito útil. Nesse caso, nas nossas primeiras aulas, quando nós criamos aqui o subject, o student, reparem que nós criamos aqui os tipos compostos, ou seja, dizemos que esta variável do input é do tipo desta minha entidade, mas os tipos compostos não se baseiam só em entidades, baseiam-se também em estruturas, ou seja, nós podemos aqui definir uma estrutura, neste caso eu posso chamar essa estrutura de validation, né? E posso dizer que essa estrutura terá aqui como atributo, neste caso, posso colocar aqui success, né? Success para dizer se correu tudo bem ou não. Eu posso ter aqui uma coisa que eu vou chamar de message, ok? Posso ter aqui uma mensagem. E eu posso dizer aqui que esta variável, neste caso, esta variável de output pode ser do tipo validation. Ou posso criar aqui uma nova para as coisas ficarem mais bonitas. Posso dizer que tenho aqui uma variável de output e vou chamar essa variável de validation. Para vocês também poderem para poderem perceber o que é que a OutSystems tem por trás. A OutSystems também é uma inteligência artificial que, a partir do momento em que eu escrevo o nome, a partir do momento em que eu atribuo o nome da minha variável igual ao nome dessa minha estrutura que eu tenho aqui, a OutSystems já define um tipo, nesse caso por defeito. Nesse caso o tipo aqui é validation, porque o nome da variável é igual ao nome, nesse caso, da estrutura que eu aqui criei. E se eu expandir essa variável, eu consigo ver que eu tenho aqui success e message. E este aqui nós chamamos de tipos compostos. Mas isto não para por aqui, meus amigos. Podemos também definir aqui como variáveis, por exemplo, essa variável local, podemos aqui definir listas. Se eu clicar aqui, podemos aqui definir, dizer que essa variável é do tipo list, né? De quê? Imagina que eu quero uma variável do tipo list de... Pode ser uma lista de text, de inteiro, etc. Desde que seja do mesmo tipo. Mas nesse caso eu vou dizer que é do tipo student. Nesse caso. Esta variável é do tipo... É uma lista de estudantes. Ou seja, esses são os tipos que nós podemos atribuir para as nossas variáveis. Nesse caso, podemos atribuir os tipos simples, que é o integer, o text e por aí fora. E também podemos atribuir os tipos compostos, nesse caso são estruturas e entidades. E também podemos atribuir listas de recordes. Nesse caso, se vocês clicarem aqui, conseguem ver que também tem aqui uma coisa chamada record. E ao fim e ao cabo, esses são os tipos que nós podemos atribuir às nossas variáveis. Nas próximas aulas, vocês vão poder perceber de forma gradual porque é que isto é útil, definir os tipos das variáveis. Porque é que é importante nós, em vez de termos aqui só a possibilidade de poder adicionar aqui o tipo como entidade, também temos a possibilidade de criar estrutura. Vocês vão poder perceber isto mais para o fim. Mas para já, deixe perceber que OutSystems é uma plataforma, nesse caso, tipificada. Ou seja, sempre que nós definimos uma variável, precisamos de atribuir o tipo daquela variável. E isto é muito importante, meus amigos. Não se esqueça disso. Sempre que nós criamos uma variável em OutSystems, precisamos dizer de que tipo é essa mesma variável. E hoje nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de subscrever-se ao canal, deixar o like, o comentário, porque isto é fundamental para o nosso crescimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.